Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São João, dos versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui com Nicodemos. Jesus já tinha dito que era preciso nascer do alto. Jesus já tinha manifestado para Nicodemos o amor do Pai ao enviar o Filho. Jesus já tinha dito para Nicodemos a necessidade de crer nele. Jesus já tinha dito para Nicodemos a necessidade de viver na luz, de praticar as obras da luz. Agora Jesus continua falando do seu envio. Aquele que vem do alto está acima de todos. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno, que o Pai enviou, que veio do alto. Porque ele veio do alto, ele fala das coisas do alto. Ele fala das coisas de Deus. Ele revela as coisas de Deus. Por isso, Jesus diz: o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus veio do alto, ele veio do Pai. O Evangelho de São João se inicia com o prólogo. No prólogo se diz: no princípio era a palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus. E no versículo 14 do prólogo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra entrou na nossa história e habitou entre nós. Jesus é a palavra eterna. Jesus é a palavra eterna que veio do Pai, que conhece o Pai, que revela as coisas do Pai. Ele fala daquilo que ele viu, ele fala daquilo que ele ouviu. Por isso, o seu testemunho é verdadeiro, porque ele veio de Deus e ele revela Deus para nós. Ele revela o Pai para nós e o Espírito, porque ele veio do Pai. Continua Jesus: quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho de Jesus atesta a veracidade de Deus, atesta a ação de Deus em Jesus, atesta que Jesus é o Filho e atesta que Deus está agindo por meio dele. Continua: de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Amados e amadas de Deus, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O Filho foi enviado pelo Pai, Jesus é o Filho eterno que foi enviado pelo Pai. Ele fala das coisas de Deus, ele revela para nós as coisas de Deus. Ele veio do Pai, ele revela para nós o amor do Pai, ele revela para nós as coisas de Deus. Continua Jesus: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Amados e amadas de Deus, esse amor eterno entre Pai e Filho. O Pai ama eternamente o Filho, gerou o Filho. Esse amor entre o Pai e o Filho é o dom do Espírito. O Pai ama eternamente o Filho.
e entregou, diz o texto do Evangelho, tudo em suas mãos. Quer dizer, o Filho é aquele que é Senhor da história, que tem tudo em suas mãos. A imagem de Cristo como Senhor de tudo. O Filho é aquele que tem tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não dá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amados e amadas de Deus, qual é a condição para se ter a vida, para se ter a vida eterna? Crer em Jesus. Quem crer em Jesus, quem acredita em Jesus tem a vida eterna. Quem rejeita Jesus, rejeita a vida eterna. Não tem a vida eterna, não verá a vida eterna. Amados e amadas de Deus, porque Jesus é a vida. Porque Jesus é a salvação de Deus na nossa história, a salvação de Deus que entrou na nossa história, que faz história na nossa história. Quem tem Jesus, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem rejeita Jesus, rejeita a vida eterna. Não verá a vida eterna. Por isso o Evangelho conclui, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, quem rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Que essa palavra de Deus nos ajude a uma fé mais profunda. Que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é aquele que o Pai enviou por amor a nós, que o Pai ama, é o Filho amado que morreu e ressuscitou, realizando a nossa salvação. Quem crê em Jesus, quem segue Jesus tem a vida eterna. Quem rejeita Jesus, rejeita a vida eterna. Que essa palavra de Deus nos ajude a buscarmos a vida eterna. Que essa palavra de Deus nos ajude a vivermos da vida de Deus em nós, a percebermos que crendo em Jesus, nós temos a vida e a vida eterna. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.